Fala galera, web do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal, vídeo sobre mini índice, mini dólar na data de hoje, 26/4/2024. Na parte da manhã eu gravei um vídeo falando sobre a minha percepção daquele momento e o que eu gostaria de fazer naquele momento. E agora a gente vai dar uma olhada para ver se deu certo, se a gente conseguiu fazer alguma coisa e o que a gente viu também no decorrer do dia. Vamos lá. Eu arrependido dessas duas oportunidades aqui. Ontem foi um dia de expressiva movimentação. Eu havia separado essa planilha aqui do Excel para acompanhar a movimentação em momento de notícia. Eu cheguei à conclusão de que em 23 de abril não houve essa movimentação, dia 24 também não, mas no dia de ontem teve uma amplitude bem legal. Eu acabei dando mole, deixando a imagem da câmera na frente lá da notícia do momento, mas nas próximas vezes que eu for fazer, eu não vou dar esse mole. E também o objetivo aqui é o seguinte: no mês que vem teve essa mesma notícia, então a gente vai pegar e vai ver, houve movimentação, não houve movimentação, para a gente se programar melhor para quando esse tipo de notícia ocorrer. Esse do dia 25 aqui realmente foi algo que foi extraordinário, aí, uma amplitude de 85 entre a mínima do início do movimento, né, e a máxima do movimento. Então, assim, daria para fazer uma baita de uma grana e a gente se programa. Sempre quando estiver, a gente se programa para fazer essa operação lá no futuro, no mês que vem, né? Vamos continuar. Saiu um resultado aparentemente bom para o índice e não tão bom para o dólar. O dólar já começou o dia com essa queda aqui. Ah, beleza. É uma informação importante aí. Eu não vou ficar pausando o vídeo todo o tempo, não. Mas logo quando eu dei uma respirada aqui no trabalho e fui dar uma olhada nas notícias, encontrei a seguinte notícia falando sobre os dados de hoje. Ibovespa sobe 1,5 e ganha determinado percentual durante a semana. E eles falam na notícia o porquê de isso ter acontecido. Então, mais ou menos aquilo que eu pensava no momento, quando saiu a notícia com os dados aparentemente positivos para o mini índice, o mini índice realmente deu essa puxada aí para cima. E o dólar foi na contramão, que parece que não teve resultado tão legal assim lá para os Estados Unidos. Então, essa daí foi a notícia do momento. Vamos continuar. Um novo canal utilizando o canal anterior, porque lembra que eu falei na análise técnica, quando um suporte ele é rompido e ele vem sendo respeitado durante um longo período, ele pode virar uma resistência. Então ele bateu aqui, caiu, bateu aqui, e aí eles vão onde como se fosse realmente ficar dentro desse canal de alta que eu já havia desenhado lá, desde o dia 17 de abril. Mas, na data de hoje, ele pegou e despencou. Então, o que eu fiz? Eu puxei uma parte disso, uma lista desse de baixo, no canal de baixa. E eu coloquei na parte de baixo, no canal de baixo anterior, e puxei para a mínima de ontem. É claro que o ideal seria ter mais um ponto aqui, né? Seria como fechar esse ponto aqui, por exemplo. Mas eu peguei com a de ontem, porque está exatamente no local aqui. Se a gente for estender para a esquerda, vamos estender aqui para a esquerda para vocês entenderem o que eu estou falando. Você demora um pouco, vou passar um pouco. Programa também, para não zerou ainda para a gente corrigir. Extensão esquerda, aplicar. E aí, ó, Não, cancelei. Vamos lá, extensão esquerda, dei mole. Ok, e aí ela permaneceu. Ele bate certinho. Ele bate exatamente no fundo anterior. Então nós temos dois pontos aí para fazer essa parte de baixo desse novo canal de baixo. E até o presente momento ele não vem enfrentar. Ou seja, quem foi malandro na data de ontem e pegou aí esse topo aqui, na verdade a parte de baixo do canal de baixo que já estava desenhado, e arrastou até esse fundo anterior aqui, ele teve exatamente essa impressão que eu tive fazendo isso hoje. E aí o camarada que colocou uma ordem aqui, comprou, ele pegou aí a quantidade de pontos que ele quis, né, até 85 pontos,
e é uma pontuação muito expressiva, tipo 50 pontos, 60 pontos é muita grana. Para um contrato só R$ 600 é muito dinheiro, assim, em muito pouco tempo, né? Em uma hora. Se a gente for falar em 10 contratos, são R$ 6.000, em 20 contratos, R$ 12.000 em menos de uma hora. E isso, um Zé Mané como eu, que estou começando praticamente agora, eu tenho condição de fazer, eu já tenho garantia para fazer esse tipo de trade, né? A gente ainda não tem a segurança necessária, mas a gente vem trabalhando dia a dia para conseguir isso daí. Eu vou aproveitar que eu interrompi e vou falar mais um ponto de vista aqui. Eu gosto muito do terceiro alvo de Fibo, é quando o ativo perde força. Aí o que acontece? Logo na sequência, eu acho que vocês vão ver isso daí. Deu esse candle de indecisão aqui, que é um doji. Esse doji aqui, se não me falha a memória, doji pernalta, ele marcou o final de um movimento. E ele deu uma esticada para cima. E eu fiquei na dúvida se eu comprava mercado e colocava o stop aqui embaixo. Se eu tivesse efetivamente feito, vamos dar uma olhada como ficou no gráfico que eu estou falando. No gráfico de dólar. Então ele pegou. Esse daqui já é o canal que eu desenhei agora. Esse daqui é o canal anterior. Ó. Pode ver que ele vai estar lá em cima. E aí ele pegou. Esse daqui é o preço de fibra do dia anterior. Nesse eu não mexi, não fiz nada. Peguei o preço de fibra do dia anterior e trouxe para cá. E aí eu peguei e coloquei lá a máxima do preço de fibra na máxima do dia de hoje, como ele estava caindo. E eu encontrei lá o terceiro alvo de fibra. Eu coloquei as minhas ordens, se não me falha a memória, eu hoje fui um pouco ousado, eu coloquei as minhas ordens aqui, botei um pouquinho para baixo na primeira linha, depois do terceiro alvo de Fibo, e o outro de 5 pontos também, né? Eu coloquei 100 pontos, R$ 100, aliás, quem me dera ter 100 pontos para colocar assim, coloquei R$ 100 para jogo com dois contratos, cada contrato com stop de 5 pontos. E aí o que acontece? Eu estava vendo isso aqui acontecer e pensei em comprar mercado. Eu falei, não, não vou fugir do meu setup não, vou colocar ele um pouco aqui abaixo. E aí eu peguei e coloquei ele um pouco abaixo. Quando eu cheguei, ele já tinha dado essa esticada aqui e estava fazendo esse movimento de pinça. E mais uma vez eu pensei, pô, vou vender a mercado, vou cancelar essa ordem e vender a mercado. Eu falei, não, não vou fazer isso. Vou só cancelar a ordem porque, como ele está fazendo esse movimento de pinça, ele pode fazer essa mesma perna aqui, ele pode fazer essa mesma perna aqui para baixo. Se ele fizer essa mesma perna aqui para baixo, ele vai pegar o meu stop. Eu não vou dar esse mole. Por que eu tinha deixado essa ordem lá? Eu tinha deixado essa ordem aqui porque eu imaginei que ele fosse dar essa indecisão, fosse subir um pouco para pegar o stop do pessoal, logo na sequência fosse voltar aqui para pegar. Aí, muito provavelmente, ele iria pegar, não iria ter força para continuar caindo e iria subir. Só que ele acabou não fazendo praticamente nada do que eu fiz, né? Do que eu pensei, né? Ele, ele teve essa queda, continuou com a queda dele, mas não veio até aqui embaixo. E também não me colocaria na operação hoje, porque ele bateu na linha e subiu. Então, assim, são algumas chances que a gente teria de fazer negócio. Seria essa daqui, pegando esse movimento de alta. Aqui com essa pinça, poderia fazer uma vendinha para pegar aí uma pontuação boa, né? No máximo chegou ali a 16 pontos, é uma pontuação bem legal. E quando ele bateu aqui nessa primeira linha, depois do terceiro alvo de Fibo também, a gente tem essa subidinha aí, que foi uma subidinha bem legal. Vamos voltar lá pro conteúdo do vídeo que a gente vai finalizar com o dólar. Eu não fiz negócio com hoje, se eu fosse fazer negócio, eu poderia tentar mas aqui, quando ele chegou no final de filme, ele já demonstrou uma certa indecisão. Assim que esse movimento assim, é um bom momento para tentar fazer uma conta, até porque se a gente for olhar aqui, o estoque não é tão longo. Você pode considerar o estoque aqui de baixo. Você e aí o estoque de 9 pontos, de 10 pontos praticamente. É muito salgado agora. Pode fazer uma tentativa, né? Um pouco mais arriscado. Eu geralmente gosto de assim, quando eu vou fazer de 3, esperar o time cair um pouco. Porque se for montar por cima, aí a gente só poder comprar. Então, na hora, a movimentação dele é, ele foi embora, ele foi embora.
645. Com relação ao índice, o que a gente pode fazer? Com relação ao índice, aqui tem um monte que eu vi. Quando eu comecei hoje, eu pensei que fossem os dois gráficos de. Esse gráfico do índice fosse o gráfico do ano dólar. Mas na verdade não era do ano dólar, na verdade era do índice. E aí o que eu vi? O que o dólar estava caindo, eu pensei, pô, provavelmente o índice pode subir. E aí o índice vai querer buscar essa resistência aqui em cima. E aí eu acabei travando, ele acordou, lá, correndo um pouco. E aí eu não fiz nada. E aí quando eu voltei já estava com essa movimentação aí que eu teria tirado há muito tempo. Agora. A gente pode ser um pouco mais ousado. Por quê? Porque aqui a gente está no demo, tá? E aí aquela velha máxima, no simulador todo mundo é brabo. No simulador todo mundo é brabo. Quando vai para real, que é o dinheiro na real, é claro que você está colocando dinheiro para fazer grana, mas não necessariamente você vai fazer grana. Então, assim, se há uma possibilidade ainda que remota de você tomar um stop, você não vai colocar o seu dinheiro em qualquer risco. Pelo menos eu penso dessa forma. Agora, estando no simulador, por exemplo, eu estava pensando que ele fosse subir até aqui em cima. Foi subir hoje sem parar. Deu uma respiradinha aqui, rompeu já esse preço e tava indo embora. Eu falei, pô, vou fazer uma compra aqui e a minha saída foi até mais ousada. Depois eu corrigi isso, vocês vão ver aí na sequência. Na real. Então, assim, a gente pode, de repente, fazer uma compra no mercado. Fazer uma compra no mercado. O stop praticamente já foi Eu embora. deixei lá em cima. Deixei lá em cima. Por baixo. O grande problema que eu vejo aqui é o seguinte: nós batemos na TG 200 e vamos estilingar pela pra cima. Esse preço aqui eu já tinha trabalhado em hoje, tá? É o preço de ontem. Ó, vou pegar, vou puxar ele pra cá. É o preço de ontem. Então eu tinha trabalhado e coloquei realmente na baixa. Pensei em colocar a ordem de compra lá embaixo, então aqui em cima. Tá? Então aqui tem onde chama justamente no terceiro alvo de fibra, que é uma compra um pouco arriscada. A venda tá em cima. E é arriscada por quê? Porque se geralmente ele, quando bate no terceiro alvo de FIBO, tanto o mini índice como o mini dólar, eles dão uma respirada, aí você tem que ver, ele vai respirar e despencar, vai respirar para despencar, ou ele vai respirar para continuar com a trajetória dele. Para mim, no dia de hoje, a trajetória dele seria uma trajetória de alta. Então, por isso que eu estou falando. Mas mesmo assim é um pouco arriscado. Por quê? Tu está comprando aqui, quando o correto seria comprar aqui. Seria comprar aqui. Aqui ele já mostrou que na data de hoje, se ele batesse nessa região aqui, ele teria forte reação dos compradores. Os compradores simplesmente não aceitaram que o preço ficasse abaixo daquele preço que estava ali. Então deram uma estilingada para cima e os touros não tiveram força, os vendedores não tiveram força para. Os touros não, os ursos vendedores não tiveram força para bater de frente com os compradores e o preço continuou com a trajetória deles. Aí, por exemplo, qual seria a chance de os vendedores induzirem o mercado a seguir uma trajetória de baixa hoje? Os compradores começarem a desfazer os seus negócios, começarem a colocar dinheiro no bolso. Se eles estão realizando lucro, eles vão realizar o lucro com um preço um pouco mais caro, só que o preço vai cair um pouco, porque vai ter um monte de gente que não vai conseguir vender no topo. Não conseguiu vender no topo, vai vender um pouquinho mais barato. E os vendedores vendo isso, entram também lá com a força de venda deles, e aí levam o preço até determinado momento. Só que pode chegar um dia que ele faz esse retorno aqui, faz esse retorno não de V, mas num de V invertido, né? Faz num, um retorno logo na sequência, então sem parar. Aí aqui, por isso que eu tô falando que é um pouco arriscado. E aí, na sequência, eu fiz essa compra no mercado e coloquei as ordens de compra aqui embaixo. Ou um stop de 48, um gain de 500 pontos. 500 pontos é usado demais. 800 pontos, cara. Lembrando que eu, na simulação, não tenho operado com stop. Tem sido o vendedor zerado. Aqui é o seguinte, eu estou colocando 240 para pegar 1,50.
800. Geralmente, no primeiro contrato, eu pego 450, não coloco história. E aí eu coloco as outras ordens um pouco abaixo. A gente pode fazer isso também, porque realmente parece que ele agora vai dar uma respirada. Ele vai dar uma respirada para seguir com a sua trajetória autista. Autista ficou bem legal. A sua trajetória de alta. E autista pode lembrar. Pô, pior não é isso. Pior que eu acabei de falar desse lance do autista que não era legal, e aí eu fui ver o e-mail, meu e-mail institucional, né? Aí, cara, impressionante. Essas paradas só acontecem comigo. Não pode. Pô, é muito complicado. Bom, vamos lá. Pera aí, atualização, tal, itens excluídos. Itens excluídos, tal, conselho, tal. Eu não vou colocar por óbvio a notícia do e-mail institucional, porque isso é algo interno. Mas eu acabei de falar de autismo. Na trajetória autista, só que autista é óbvio que é de alta, né? Alta seria com L, não com U como tá ali, mas fica um troço um pouco diferente. Logo na sequência eu abri o e-mail institucional para dar uma lida, tinha uma notícia dessa aí lá, eu falei, porra, é, é complicado, é meio sinistro. Mas vamos continuar aí. E por que eu estou colocando? Pode trabalhar com essas linhas. Dei uma olhada aqui também. Ele quando bateu aqui na última linha, que coincide com a média de 200 dias, ele bateu, sentiu ali 200 dias, ele nunca tem. Pode ser que ele deve testar novamente para continuar a trajetória de alta dele. Então aqui nós temos um contrário, esse daqui, essa daqui é a saída dele. Eu pedi para ele esperar lá, ele tem que esperar lá. Mas não é que ele já vai. Eu coloquei R$90 no primeiro, o segundo é de R$85. O terceiro é de R$80. E o quarto é de R$75. R$5, um pouquinho mais abaixo, mas a gente também não vai perder pontos. Bom, isso daí é algo que a gente já vê todo dia. A gente pode passar pro gráfico. Então o gráfico do dólar ficou desse jeito, né? Vocês já viram que ele realmente hoje teve um dia de queda. No final do dia, a galera realizou um pouco aí esse gain do dia, né? Que realmente apontou para o lado correto. Ontem os compradores mandaram bem, hoje os vendedores mandaram bem, se aproveitaram desse momento aí que muitos compradores deviam estar encerrando a posição, muitos vendedores iniciaram a posição e provavelmente encerraram a posição aqui. Então, daria para ter se aproveitado dessa situação aqui, com essa indecisão, para pegar esse movimento de alta. Daria para ter aproveitado também com o movimento de pinça, e logo quando ele pegou pela última vez pela primeira e última vez na primeira linha depois do terceiro alvo de Fibo, daria para pegar esse movimento de alta. Com relação ao mini índice eu vou interromper o vídeo agora e logo na sequência eu volto a falar sobre o mini índice, beleza? Até daqui a pouco. Bom, então para finalizar aí, né, a gente falou um pouco sobre o mini dólar no início do vídeo, né, e também sobre o mini índice, né, a percepção que a gente tinha no início do dia. E aqui está o dia de ontem, ele subiu, depois ele bateu numa parte de cima de um canal e ele acabou caindo, deu uma respirada
Então hoje eu fiz uma série de canais com o mini índice. E aí quando eu iniciei no dia de hoje ele estava caindo. Eu falei lá no vídeo que para mim isso daqui era o vídeo do mini dólar, né? Ele tentou enfrentar essa média de 200 dias aí caiu. Depois que saiu a notícia, ele pegou uma baita de uma força, tanto que depois ele tentou enfrentar de novo a média e subiu. Eu já tinha chegado na verdade quando esse movimento aqui tinha ocorrido. E aí, como eu tinha em mente que ele iria tentar buscar lá as partes de cima, né, buscar lá 130 mil e tal, eu acabei colocando aqui uma compra a mercado para tentar pegar aí 450 pontos e deixei rolar e fui fazer as minhas coisas. E aí chegou em determinado momento que eu tive um respiro, e aí eu vim dar uma olhada e estava aqui por volta de R$ 60, eu não estava achando ele com muita força e tal, já tinha dado essa caidinha aqui, eu falei, bom, estava com candle de força, eu falei, pô, ele caiu e vai romper isso aqui e vai embora. Só que eu falei, pô, eu não tô com muita paciência para esperar e ficar olhando, então eu vou encerrar esse movimento aqui. E já que eu estou encerrando o mini dólar, eu vou encerrar o mini índice também. E o resultado de hoje no mini índice foi esse, de R$ 57. Seguindo, né, no mini índice eu faço muito isso, eu sigo muito um movimento, sigo muito a tendência. No mini dólar, como eu não tenho como ficar tanto na frente do computador, aí eu acabo fazendo um esquema com preço de FIBO, né, terceiro álbum de FIBO. Eu trabalho com as linhas do gráfico também, que eu vejo que bate e fica, mas essas linhas, se vocês observarem, elas ampliam também, elas não são estáticas não, elas ampliam também, mas elas servem também como um parâmetro e eu utilizo esse parâmetro. Então, assim, eram essas observações que eu tinha para falar hoje sobre mini índice e mini dólar. Eu acabei fazendo um trade naquela máxima, né, do o mundo é brabo, né? Então no simulador você coloca e muito provavelmente na real você não faria isso, né? Agora com técnica dá efetivamente para fazer. Se você sabe que ele vai seguir, está apontando lá no MACD, está apontando no IFR, que ele está com força, você também dá uma olhada nos outros componentes aqui do lado do pregão, né, a quantidade de ordens, a quantidade de contrato que é negociado em cada nível de preço, você vê que ele vai continuar ganhando preço, aí tu pega e faz, ou então perdendo preço, você pega e faz uma venda. Agora, o ideal mesmo que eu acho, assim, para mim é fazer o que eu faço no dólar, né? Fazer o que eu faço no dólar combinando com o que eu faço no índice, que é tipo, ele está numa tendência, eu espero ele. Eu comecei um lance agora a falar, eu tenho que falar até o final. Eu já falei isso algumas vezes, mas por exemplo, se ele está caindo, chega em determinado patamar e para de cair, aí você faz uma comprinha e espera ele ir embora. E aí aqui, por exemplo, aqui ele foi lá em cima, bateu na banda de Bollinger e voltou. Voltou, quando abriu outro candle, ele iniciou caindo. E aí chegou em determinado momento, ele parou de cair e passou a subir. Quando ele passa a subir, ou faz uma nova compra, né, ou mexe no stop. Então ele começou a subir, foi até lá em cima e aí tu vai arrastando seu stop pelas linhas, né? Chegou nessa linha daqui, tu arrastou para essa daqui, ele veio para dentro, aí não tem jeito, aí é realizar porque ele realmente vai cair. Então era mais ou menos o que eu tinha falado aqui também com mini índice, né? Daria para fazer isso aqui hoje, ó. Só tomaria o stop aqui. Colocaria, na verdade, tomaria o stop aqui, né? Porque arrastaria para cá. Acabou esse, você coloca o stop para cá. Coloca o stop para cá, ele ia vir e ia estopar. Se pega no segundo candle, por exemplo, daqui, que tem aqui para arrastar? Ah, não, tem um preço de fibra. Se pega daqui até aqui em cima, pô, mais de 1.000 pontos aí, quase 1.200 pontos, é ponto pra caramba por um dia só. Com um contrato são 240 pontos, então é uma pontuação bem expressiva e é um valor também bastante expressivo que dá pra gente pegar. Mas é isso aí, pro dia de hoje
ele não me colocaria dentro do trade do dólar. Eu tive a oportunidade de entrar no dólar quando esse candle aqui ele estava pequenininho. Eu tive a oportunidade de entrar no dólar também quando essa pinça aqui estava se formando e acabei não entrando no mercado. E é continuar tentando, continuar tentando. Agora, se não tiver acompanhado a execução orçamentária desse mês, dá uma olhada no vídeo. Eu vou deixar esse card da execução orçamentária. Eu tive que tirar um pouco de dinheiro da corretora também. Eu acho que eu acabei fazendo um excelente negócio. Deixa aí embaixo no comentário o que você achou que eu fiz. Dá uma olhada lá naquele vídeo falando sobre execução orçamentária, que lá eu falo que eu tive que, por conta do bloqueio da minha conta, retirar o dinheiro e fazer uma outra operação. Me diz o que você achou dessa operação aí, beleza? Forte abraço, Web do canal Vencendo Obstáculos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.